Muita gente diz que o amor é uma decisão, que um relacionamento só vai durar até o fim se você se decidir diariamente por aquela pessoa, independente daquilo que aconteça. Será mesmo? Bom, eu penso que essa definição ela pode estar incompleta. Eu atendo inúmeros casais que no seu horizonte de consciência, dizem que estão, de fato, se decidindo por aquele relacionamento, independente das crises que estão acontecendo, independente da traição, independente da dificuldade de comunicação, de diálogo, de algumas incompatibilidades, elas ainda relatam que não se sentem em paz, mesmo se decidindo diariamente. E a pessoa entra meio que num complexo em que ela não consegue mais se enxergar naquele relacionamento mesmo se decidindo por ele. Porque diria que a decisão em si, ela não seria suficiente, mas diante de todo esse real significado do amor, plenitude deste amor, é que nós vamos encontrar a resposta final sobre essa decisão e que vai deixar essa decisão mais completa. E aí eu quero hoje propor uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre isso e espero que seja útil para você. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Lucas, sou terapeuta de casais, estou casado, tenho 4 filhos e atualmente atendo casais que estão vivendo alguma crise, determinada crise no seu relacionamento, desde a época de namoro até casais com mais de 30 anos de relacionamento. Então, se você achar que esse conteúdo é útil para você, eu convido você a se inscrever neste canal e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, para que outras pessoas também possam ser ajudadas, tá? Vamos lá. Para facilitar a nossa compreensão, eu quero organizar este conteúdo em 3 formas de apresentar o amor. Nessas 3 maneiras de representar o amor, eu acredito que você vai conseguir distinguir o que de fato é a decisão baseado na vontade, etc. Vamos lá. Vamos colocar este amor, organizar este amor aqui no nosso corpo, como se nós tivéssemos um amor aqui no estômago, um amor no coração e um amor na cabeça, no cérebro. O amor do estômago é o amor de desejo. O amor do coração seria o amor dos afetos. E o amor aqui do cérebro, ele é o amor da razão. Vamos usar esses termos para ficar um pouco mais fácil a gente compreender. Então, nós temos o amor no estômago, o amor de desejo, o amor do coração é o amor de afetos e o amor da cabeça, do cérebro, é o amor racional, o amor da razão. Se nós olharmos a perspectiva do desejo, o que é o desejo? O desejo, ele é aquela paixão avassaladora, o desejo de estar realmente conectado àquela pessoa, o desejo de adquirir algo, o desejo de consumir algo. Se tratando de relacionamento, é o desejo pela pessoa em si. Esse desejo ele pode estar atrelado à perspectiva física, a questões hormonais, a questões eh, de algumas percepções ou micropercepções que você tem sobre outra pessoa, do ponto de vista superficial, né? O desejo é o amor mais superficial. Esse desejo vai fazer com que você queira estar com aquela pessoa. Só que ele, por ser superficial, ele passa rapidamente. Se nós considerarmos o amor dos afetos, que seria um amor um pouco mais elevado que este amor de desejo, ele vai considerar o bem que você quer fazer pela outra pessoa. Só que ainda é um bem muito imaturo, é um amor ainda imaturo, do ponto de vista de querer realizar o bem porque você ainda está com aquela paixão acesa. Então não é somente aquele você ainda está com o desejo aceso, mas não exatamente para ter aquele vínculo sexual com a pessoa, mas sim um vínculo de querer fazer o bem por ela. Então é quando você dá um presente, quando você dedica tempo para aquela pessoa, quando você realiza algo por aquela pessoa, você está disposto a escutar, você vive uma parceria com aquela pessoa. Se nós considerarmos o amor da razão, que seria um pouco mais elevado, esse amor no cérebro, que é onde as pessoas costumam dizer que o amor de decisão ele está aqui no cérebro. Nesse ponto de vista, seria aquele amor de
Não, eu preciso me decidir por essa pessoa, independente daquilo que eu estou sentindo, independente do desejo que eu tenho por ela, independente do sentimento que eu possa estar carregando por ela. E isso é extremamente válido. Eu não quero aqui desmerecer essa definição. Só quero que nós possamos aprofundá-la um pouco mais. Por que que eu não estou desmerecendo? Por que que eu valorizo muito esta percepção? Porque o amor de decisão, independente do que você está sentindo, ele vai te ajudar a chegar em um amor mais maduro, porque você não está decidindo por aquela pessoa apenas por aquilo que ela tem a lhe oferecer, mas porque genuinamente você está querendo se entregar naquele relacionamento. E é isso que a gente faz diante do altar, quando a gente professa os votos de casamento. A gente promete amor e fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Então, quando a gente olha para essa realidade, nós podemos pensar: não, eu preciso me decidir por essa pessoa, independente se eu estou alegre ou se eu estou triste, se eu estou saudável ou se eu estou doente, ou se ela está saudável ou está doente. Então, diante dessa dinâmica, dessa perspectiva da decisão pelo amor, é extremamente importante que essa decisão aconteça. Caramba, a, a minha esposa ou meu marido não tá tão bonito quanto a gente se encontrou lá atrás, lá no começo. Eu não sinto aquele mesmo desejo, entre aspas, lá do início. Com o passar do tempo, a chegada dos filhos, parece que a gente não tem mais tempo para dedicar afeto um para o outro, a gente não tem mais tempo de qualidade, a gente não conversa mais, a gente não tem momentos juntos. Mas ainda assim, eu tenho que me decidir por ele. Esta é uma percepção quase que universal sobre o amor. As pessoas têm essa ideia de: "Não, amor é decisão", e não está errado. Só que eu acredito o seguinte: diante desses atendimentos, desse processo de acompanhar ali no campo de batalha, cada casal, cada família que está em crise, eu vejo muitas pessoas em crise, pessoas que estão extremamente, eh, frustradas com seu relacionamento, mesmo com a decisão que está ali. Eu pensei: "Deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma coisa errada. Isso aqui não tá certo". E aí eu fui estudar, fui pesquisar, fui olhar para a minha vida, fui olhar para tantas outras realidades e eu quis enxergar nessa visão do estômago, do coração e do cérebro, uma perspectiva mais ampla do que é este amor, do que é esta decisão. Eu vi certa vez em um livro do Funton Shi, Três para Casar, que ele, logo no início do livro, ele vai citar o seguinte, falando sobre o amor. Ele diz o seguinte: "O amor reside essencialmente na vontade". Pode parecer algo muito abstrato, porque o desejo tem vontade, o afeto tem vontade, o cérebro, a razão, tem vontade. Então por que que eu muitas vezes considero somente a razão como o principal ato da vontade? É porque a gente está com uma visão limitada deste amor. O amor, ele reside essencialmente na vontade. E aqui eu queria apresentar para você a perspectiva deste amor, na vontade do desejo, na vontade do afeto e na vontade da razão. E unindo esse movimento completo de amor, nós vamos realmente experimentar este amor diariamente. E dedicar ao outro, devotar este amor ao outro também. Vamos seguir essa linha de raciocínio. Vamos pegar a perspectiva cronológica, digamos assim, do desgaste do amor ao longo do tempo. É muito comum que no início, né, do relacionamento, as pessoas tenham aquele desejo mais aflorado. Então, digamos que a etapa um é você sair do desejo para o afeto, para o coração. Então, não necessariamente você se encontra com aquela pessoa com o intuito de ter relação com ela, com seu marido, com sua esposa, ou então aquela coisa de querer estar perto, de querer pegar na mão, de fazer tudo ali com outra pessoa. Isso vai passar por uma fase. E aí você vai chegar na etapa, né, do afeto, dedicar afeto. Passado algum tempo, já não tem mais aquele desejo todo e por conta das circunstâncias já não tem mais aquele afeto todo. E aí você vai partir para uma etapa mais racional. Geralmente é isso que acontece. E aí você fica ali por muito tempo.
às vezes até o fim da vida, triste, frustrado, sem paz alguma naquela relação. Por quê? Porque você não tem mais afeto e nem desejo. E aí, ao longo do tempo, perde-se a intimidade, perde-se a admiração, perde-se o respeito e, por fim, perde-se o casamento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu passo por essas etapas, então eu passei pela etapa do desejo, passou um tempo, cheguei na etapa do afeto, passou outro tempo, cheguei na etapa da razão, eu preciso fazer um movimento de descida de novo. Me acompanhe nesse raciocínio. Eu venho do desejo para o afeto, do afeto para a razão, da razão eu tenho que voltar para o coração, para que este coração ele possa, como que uma força vital, atrair, né, como fosse como fosse uma força gravitacional, atrair as outras realidades. Então, pelo coração eu atraio o desejo, eu atraio o afeto e atraio a razão, para que este coração ele se torne a minha principal referência de decisão. Para que a minha vontade, ela não ignore o meu afeto, não ignore o meu desejo, mas que ela eleve o meu desejo, o meu afeto e a minha razão. E assim você terá a consciência e terá a experiência de viver um amor genuíno, que não é só fruto de uma decisão, mas é fruto de uma vontade dobrada, inclinada, que se abaixa para um amor genuíno, um amor extremamente maduro, que gera frutos na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Na perspectiva bíblica, o coração, ele se refere ao centro da vontade. Não somente da questão de ser um órgão físico, mas ele é o centro da vontade, das decisões, do intelecto, das emoções, da moral, de tudo que compõe ali a personalidade do ser humano. Tudo que nós pensamos, sentimos, decidimos, emana desta vontade interior. Só que essa vontade, se ela estiver mal orientada, ela não vai existir na sua essência. Ela vai ficar como se fosse uma realidade paralela, fora do meu corpo. E aí eu fico transitando entre desejo, afeto e razão. Desejo, afeto e razão. E a minha vontade, ela não canaliza isso tudo para a verdade, para a realidade, para o meu dia a dia, para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha vida espiritual. E aí eu fico parecendo uma barata tonta no meio disso tudo. Quando o coração, na perspectiva bíblica que a gente está falando aqui, também na perspectiva antropológica, ele se torna esse centro da decisão, é porque ele conseguiu, e você conseguiu fazer esse movimento de descida. Lembra? Vim do desejo, passei pelo afeto, cheguei na razão e desço para o coração com tudo isso, com toda essa experiência, com toda essa biografia, com toda essa história deste casamento, história com os filhos, e coloco no dia a dia, em atos, o amor genuíno. Uma frase que eu falei uma vez para uma paciente, e repito aqui para você, é o seguinte: você precisa viver por um amor que você também sente, que você também experimenta na sua vida, que você se sente feliz. E eu não estou falando de felicidade, eu não estou falando de paz na ausência de conflitos. Não, estou falando de um amor genuinamente elevado, de um desejo elevado, de um afeto elevado, de uma razão elevada. E quando ela se eleva e toca na minha vontade, ela consegue, de fato, transbordar esta essência deste amor que você vive, mas também você sente. Não é um amor desencarnado, não é um amor de contrato. Entende o que eu tô falando? É um amor vivido. E se ele é vivido, ele é sentido. Se você não sente este amor, você morreu. Você já morreu. As pessoas falam, né? Ah, o casamento acabou porque o amor acabou. Não, não foi o amor que acabou. Foram duas personalidades que antes estavam vivas, essas personalidades morrem, e aí, consequentemente, não tem objeto de ação deste amor. E aí não tem como acessar.
A minha vontade vai acessar o quê? O nada? Não. Ela precisa acessar o outro, desejar o outro, ter afeto pelo outro, se decidir pelo outro, dobrar essa vontade para o outro, inclinar essa vontade para o outro. Se nós pegarmos outros exemplos bíblicos, quantas vezes Deus se inclinou, se abaixou para tocar a humanidade? Passamos agora, pouco tempo atrás, pelo Natal. O Natal é a contemplação do mistério da encarnação. Deus que se faz homem e habita no nosso meio. Se fez pequeno para habitar no nosso meio. Mas não é porque ele se fez pequeno que ele se decidiu por isso que ele não sentiu, não sofreu. Nós sabemos como é que essa história acontece. Teve perseguição, teve morte, cruz, ressurreição. Tudo isso para nos mostrar que este amor que eu preciso viver é um amor em atos que eu vivo e também sinto. Nos teus sentidos, nos teus afetos, nos teus desejos, esse amor está presente. Ele eleva os teus sentidos, ele eleva os teus sentimentos. É por isso que a gente não diz que amor é um sentimento, porque seria essa é a definição mais superficial de todas, que o amor é um sentimento. Não, amor não é sentimento, definitivamente. Eu acredito que você está me ouvindo até agora, você já tinha ouvido falar que amor não é só sentimento. Mas depois você acolhe aquela resposta, que amor é uma decisão. Só que parece que mesmo acolhendo que o amor é uma decisão, você não sente satisfeito com isso. Parece que essa resposta é insuficiente para você na prática do dia a dia. Não sei se você está conseguindo identificar elementos do que eu estou falando na tua vida, mas podemos usar de exemplo aqui o cotidiano com os filhos, o cotidiano do casal, o cotidiano de uma vida espiritual. Quantos casais passam semanas, meses e até alguns passam de anos sem ter relação um com o outro, sem ter o ato conjugal um com o outro? Que a vontade não se inclina para aquela pessoa. Quantos casais vivem a indiferença no dia a dia? Às vezes até tem relação, mas por uma questão meramente animalesca, fisiológica. Mas não, no dia a dia não tem nenhum tipo de interação. Vivem na indiferença, porque tanto faz a presença da outra pessoa. E essa indiferença acaba com relacionamentos. Quantos casais, por conta da rotina com os filhos, não têm mais tempo para si, para estarem um com o outro. E não entendem que esse tempo, ele é passageiro. As crianças vão crescer, elas vão passar. E no meio desse caos eu preciso encontrar pequenos fragmentos de tempo para que seja um tempo elevado à caridade, à vontade de estar com o outro, e esse tempo vai valer a pena por mais curto que seja. Na própria vivência espiritual, os casais não buscam mais essa intimidade com aquilo que é eterno, com aquilo que não passa. E aí se perdem nas suas desesperanças, na sua falta de compreensão daquilo que é essencial nas suas vidas. E aí acaba que o relacionamento não sustenta isso, mesmo com a, entre aspas, decisão de permanecer diariamente. Você vai carregar um fardo até o fim da sua vida se você permanecer assim. Você vai carregar um fardo e provavelmente esse relacionamento não vai gerar os frutos que ele poderia gerar. Vai vir o medo, vai vir a insegurança, vai vir a vontade de desistir. Em alguns casos vem o divórcio, separação. E aí? Onde fica toda essa história? Onde fica o legado de vocês? Foi uma fantasia? Foi algo que foi fruto do acaso? Não. Nós só não soubemos identificar a real beleza e o real significado do amor. Do amor que reside essencialmente na vontade, como diz Fu Tongxin. Tudo bem? Interessante que tem outra passagem bíblica que fala, Jesus fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Acharei descanso para vossas almas.
Às vezes você está no meio do seu relacionamento, você não encontra paz naquele dia a dia. Muita briga, muita confusão, é muita indiferença, são muitas traições, tanto traições de conotação sexual, como traições de não cumprir com a palavra dada ao outro, de desrespeito, de falta de compreensão, de falta de amor, de comodismo, não vou fazer isso pelo outro. Isso não gera paz no nosso coração, isso não gera descanso para nossa alma. Jesus colocou o coração como uma parte fundamental na sua história. E antropologicamente a gente vai vendo como o ser humano ele olha diante do seu coração, ele apresenta a essência da sua personalidade. E uma personalidade madura é capaz de amar. E essa personalidade que cresce, que evolui e que amadurece no cotidiano, ela não amadurece somente por uma decisão contratual, mas por uma vontade que se inclina e faz com que esse amor viva plenamente o que deve ser. Estamos no início de um novo ano. No momento que eu gravo esse vídeo, estamos iniciando 2026. E eu te convido a viver por um amor que você também sente. Escreve aqui nos comentários. Eu viverei por um amor que eu também sinto. Ou eu vivo por um amor que eu também sinto. Tenho certeza que você vai crescer muito nessa perspectiva de tomar decisões não somente baseadas em desejo, mas também que não seja somente decisões meramente racionais, porque você calculou aqui que a melhor opção é essa, de fazer pelo outro, não. Quando nossas paixões são ordenadas e você tem também uma inteligência iluminada, a tua decisão de amar, ela é genuína, madura e duradoura. Isso sim faz com que o casamento dure até o fim, que este relacionamento ele ultrapasse todas as crises e chegue até o final, não somente segurando um fardo, mas como alguém que genuinamente amou e amou até o fim. Acredito que a nossa reflexão fica por aqui hoje. Teremos outros vídeos para aprofundar mais no tema do amor duradouro, da maturidade, do relacionamento, do diálogo. Então, mais uma vez, eu te convido a se inscrever neste canal, a compartilhar esse vídeo. E se você precisar de um acompanhamento personalizado, um acompanhamento individual para a tua realidade, para o teu casamento, é só clicar aqui no link da descrição, que vai ter todas as informações. Você vai preencher um formulário e tem todas as informações para que eu entre em contato com você e a gente marque um horário para poder iniciar esse processo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe este ano que inicia e te vejo no próximo vídeo.